Eu trabalho com inteligência artificial todos os dias e eu posso afirmar que não tem nada a ver com o que vocês imaginam. Uma das frases mais impactantes que eu falei essa semana, porque eu vivo a inteligência artificial todos os dias, é que o meu trabalho com inteligência artificial ficou mais difícil. Na verdade, agora que eu trabalho com inteligência artificial, eu tenho feito os trabalhos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E isso é muito diferente de tudo que eu imaginava. Quando o palestrante, quando o hoster falou hoje aqui pra gente que as máquinas fazem arte, que as máquinas fazem música, isso me veio logo à cabeça. A primeira coisa que a gente pensa em inteligência artificial é o medo que ela vai substituir o nosso trabalho, que ela vai substituir o nosso talento. E eu queria dar para vocês um pouco da visão de quem está trabalhando de fato todo dia com essa tecnologia. O cinema, ela é uma arte, pessoal, que até hoje foi feita por um exército. Diferente de outros tipos de arte, para você fazer cinema, você precisa de um exército. Não é à toa que o Coppola, um dos grandes diretores, sempre falou que o cinema era muito parecido com uma arte militar. O Akira Kurosawa falava que ele era um general na frente daquela equipe gigantesca, com milhares de dólares investidos. E uma das grandes lições que os diretores aprendem logo cedo é que você tem que desapegar do seu filme. Por que desapegar do seu filme? Porque provavelmente o roteirista teve uma ideia, o diretor dirigiu a ideia, o editor editou, o produtor produziu, o cabeleireiro fez o cabelo, o figurinista o figurino, e no final o resultado é completamente diferente do que ele tinha imaginado no começo. Eu trabalho há 20 anos com audiovisual e eu me acostumei com isso. Eu brinco, a gente estava acostumado a trabalhar muito, ao produto audiovisual ser completamente diferente do que a gente imaginou, e a gente tinha que se acostumar com isso. E nesse workflow gigantesco que é o cinema, muita gente ficou de fora e fica de fora. Então hoje no Brasil, quando a gente fala de cinema, a gente fala de um país que não tem uma indústria cinematográfica e não tem um mercado. Se não tem indústria, se não tem mercado, não tem emprego. Se não tem indústria, não tem mercado, não tem emprego, não tem mão de obra e não tem sonho também. Eu, quando fui fazer minha faculdade, há 20 anos atrás, meu pai falou, o que você vai fazer de faculdade? Naquela época era super importante, né? Não tinha nem essa visão de que poderia não fazer faculdade, tinha que fazer. E eu tinha que escolher uma faculdade. Eu falei, bom, eu quero fazer cinema. Aí meu pai falou, não, cinema não. Quantos Steven Spielbergs existem? Quem que você quer ser? Eu falei, eu quero ser Steven Spielberg. Lógico, quem mais? Parque dos Dinossauros. Quantos existem no mundo? Eu falei, né? Tem o Steven, tem, sei lá, mais uns diretores, alguns, naquela época eram os movie brats do cinema, né? Eram os grandes diretores, então deve ter uma meia dúzia. Ele falou, esquece. Você não pode escolher uma profissão que ela é baseada na tecnologia. Porque daqui a pouco, meu amigo, a tecnologia vai passar e você vai ficar para trás. É lógico que eu não ouvi ele e eu me formei em rádio e televisão. Meu, rádio e televisão, é uma loucura pensar que eu me formei em rádio e televisão. Porque quando eu vou falar, por exemplo, com a minha sobrinha, ela não sabe o que é rádio. E provavelmente nunca viu televisão, né? E aí 20 anos depois, pessoal, porque eu comecei cedo no audiovisual, eu montei minha produtora com 20 anos de idade, com 35 a empresa já tinha 100 colaboradores. E eu comecei com um laptopzinho, ou seja, eu sou um daqueles exemplos de que trabalhou, ralou e conseguiu. No alto dos meus privilégios, eu consegui fazer o que eu queria, criar uma empresa, e mesmo assim, pessoal, eu nunca consegui passar na porta do cinema. Então, quando veio a tecnologia digital e o YouTube, eu comecei a falar de cinema. Era o mais perto aí que a gente conseguia chegar do cinema. Mas uma coisa muito interessante que meu pai tinha razão e eu só fui perceber 20 anos depois, quando a minha tecnologia passou. De verdade. E qual que passou? Eu comecei a trabalhar, pessoal, com vídeo. A produção de vídeo, quando eu estava me formando na faculdade, era uma novidade. Não sei se vocês lembram, Betamax, VHS, era tudo uma novidade. O vídeo era muito caro. A produção cinematográfica, a televisão era caríssima. Aquilo era a democratização do audiovisual. E todo diretor precisava de um jovem, de um moleque, porque afinal de contas a ilha de edição tinha ido para dentro de um computador. E eu surfei essa onda, pessoal. Uma cópia de um filme custava R$ 1.800, R$ 3.000, era tudo muitos R$ 1.000. Eu abri uma empresa e foi muito legal. Em pouco tempo, outras pessoas começaram a abrir empresa, afinal o computador era uma grande novidade para todo mundo. O mercado saturou. Aquele trabalho que custava R$ 1.500 para fazer uma cópia, agora era feito por R$ 150. Eu percebendo isso intuitivamente, eu fui para uma outra onda, né? Então eu comecei a investir em YouTube.
Eu falei, eu não quero trabalhar com publicidade, eu não quero fazer esse tipo de trabalho encomendado pro resto da vida, né? E aí eu comecei então a trabalhar nessa nova plataforma que estava chegando. Uma coisa interessante, quem trabalha com o mercado financeiro deve saber, que sempre no começo de um ativo de risco, quando você vai analisar ele, antes dele explodir, de fazer o ciclo, ele está num momento onde todo mundo desacredita. Então, para você entrar em um projeto novo, trabalhar com inovação, você vai passar por isso. Você vai estar acreditando numa coisa que ninguém acredita. E eu falava assim, YouTube é o futuro, para mim aquilo era óbvio. E eu montei um estúdio em cada canto da minha produtora, que era uma casinha. Tinha banheiro, tinha estúdio. No armário, eu tô falando sério, eram estúdios do tamanho deste palco que a gente começou a fazer YouTube. E eu fiz o Pipocando, que foi o meu primeiro canal, depois eu fiz o Pipocando Música, o Zapeando, o Viajando, o Bunka Pop, ou seja, eu fiz uma franquia de canais de YouTube como se fosse um pequeno canal de televisão. O que estava acontecendo naquele momento? A democratização da veiculação. Não sei se vocês lembram, todo mundo agora vai poder ter um canal de televisão. E eu pensava, impossível, cara, como é que todo mundo vai ter um canal? Eu fazia aqueles meus estúdios com 50 reais, vinha meus amigos da publicidade, olhava aquilo e falava, Bock, que porcaria é essa? O que você vai gravar aqui? O estúdio não é blimpado, entra áudio. Essas luzes estão muito baixas, vai bater na cabeça do cara. O microfone não é o microfone certo. E não sei o que lá, e eu, dane-se, é YouTube. Bom, foi passando esse tempo. Eu consegui ganhar muito dinheiro com o YouTube, pessoal. Consegui ganhar em alguns anos com o YouTube, o que eu não ganhei em 10 anos de produtora audiovisual. Isso por quê? Porque eu sou uma mente muito inteligente. Minha mãe achava isso, mas não é. Eu tentei explicar para ela esses dias. Eu estava no lugar certo e na hora certa. E claro, quando você está no lugar certo e na hora certa, você acha que você é o gênio da história. Mas o gênio da história foi quem inventou o YouTube, que possibilitou que todo mundo, então, pudesse fazer o seu canal de televisão. Eu só peguei e surfei essa onda, pessoal. Eu acreditei quando ninguém acreditava. Por que eu estou falando isso? Porque nessa profissão que eu escolhi, no audiovisual, é feito de ondas. Quem trabalha com arte digital e aprendeu Photoshop quando se formou, tá achando que vai trabalhar com Photoshop pro resto da vida? Ou tá decepcionado que a tecnologia mudou, que agora não é mais o Photoshop, mas gente, essas pessoas poderiam ter feito administração, poderiam ter feito engenharia, poderiam ter feito um monte de outra profissão, igual meu pai estava recomendando, mas escolheram essa, são culpados por isso, sabiam onde estavam se enfiando. Então, mais uma vez, estamos em frente a uma nova revolução. E eu digo para vocês que existe sim muita mentira sobre a inteligência artificial. Existe muita gente falando que ela vai mudar tudo, que a AGI vai vir, mas com aquele motivo de aumentar o valor das empresas. Porém, pessoal, do jeito que está a tecnologia hoje, se ela parasse hoje, né, do jeito que está as LLMs, ou seja, a gente não aumentou nossa qualidade de vida, a gente não aumentou a expectativa de vida, nada. Foi só um pouquinho da amostra que a gente teve com a IA, já vai mudar completamente o audiovisual. Então a gente está prestes à maior mudança do audiovisual que a gente já viu, talvez a maior mudança na comunicação que a gente já viu desde os computadores, e isso vai acontecer, está acontecendo dentro da minha empresa, eu estou assistindo isso. E eu me vejo de novo, né, pessoal? Então eu brinco que o YouTube, ele aconteceu igual aconteceu com o vídeo. Ele foi deixando de virar um negócio, pessoal. Ele era um grande negócio, as pessoas ficavam ricas com o YouTube, porque era o começo da tecnologia, ninguém fazia, não tinha concorrência. Eu era bem pago, eu era pago 50% antes, eu brinco, as agências me pagavam 50% antes. Hoje é 180 dias. Por quê? Porque eu era o cara mais gostoso da vez, eu era um influenciador, não tinha quem fazia. Hoje, pessoal, 10 anos depois, eu tenho 80 concorrentes no YouTube que falam de cinema. 80 pessoas. E foi muito interessante porque eu vi que para mim não era mais um negócio. Meu custo é muito alto para estar no YouTube. Mas quando eu fui no mercado, eu perguntei para a menina, eu me incomodo com aqueles caixas automáticos. Eu tenho medo da IA também, igual vocês. Eu também tenho um pouco de medo. Aí eu vi os caixas automáticos e perguntei para a menina, o que vocês vão fazer com esses caixas, né? Onde a gente vai trabalhar? Aí ela virou para mim, deu uma risadinha e falou, na internet. E eu achei muito legal, porque realmente, para você hoje entrar no TikTok e ganhar 2 pau por mês, é fácil. E para essas pessoas é um grande negócio você sair do caixa do supermercado e poder fazer conteúdo na internet. Mas a gente está falando de uma curva onde algo era completamente exclusivo e custava muito caro por ser inovação e exclusivo e passou a ser algo muito, hoje em dia, muito mais do que democrático, mas algo que está em todos os lares. Bom, vamos voltar então a falar da inteligência artificial, porque eu me vejo de novo na frente
desse mesmo momento. Eu brinco que eu não queria mais ter empresa. Quem sabe aqui da minha história, eu dei minha empresa para meus sócios, eu já fiz um monte de besteira com a empresa. Eu não queria mais ter empresa. Só que eu brinco que o trem parou na minha estação. Quando eu vi a inteligência artificial e o que ela propunha para o meu trabalho, eu não conseguia nem dormir. Eu sou desses, não conseguia dormir, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Minha cabeça vive no futuro, e eu também já estava fazendo conta. As produtoras vão fechar, isso vai acontecer. E eu abri, então, uma primeira produtora de inteligência artificial. Por que você contrataria uma produtora de inteligência artificial? Porque você consegue fazer coisas que você não conseguiria em tempo recorde e por um valor muito competitivo, muito diferente de antigamente. Não é que vai fazer sozinho. Não sei se vocês já tiveram a experiência de tentar fazer algum aplicativo. Eu vou lá, eu vou fazer o aplicativo. O aplicativo não vai funcionar, vai ser invadido e é uma ilusão de que você senta e consegue fazer um aplicativo. Mas você vai contratar uma empresa de programadores que trabalham com esse tipo de tecnologia e vão fazer para você o que você quiser por um preço viável. Então hoje eu tenho trabalhado com um cliente que é um streaming americano e a gente faz mais ou menos 1 hora de animação por dia, por mês. 1 hora de animação por mês, com edição, com áudio, com tudo. A gente faz isso, antes era uma equipe de 30 pessoas, hoje eu consigo fazer uma animação em 2. Mas esses 2 estão fazendo o trabalho mais difícil da vida deles, e eu sou uma dessas pessoas. Eu estou sentado, então, e fazendo o trabalho de 30. Cadê aquele sonho de que a inteligência artificial ia ajudar, diminuir, reduzir os processos? Porque para mim virou um inferno o meu trabalho. Então é muito interessante. Não estou dizendo que ficou chato, tá uma delícia. Eu realmente agora sento na inteligência artificial e produzo coisas que antes eu precisava de muita gente. Qual que é a diferença do Coppola para o Picasso? O Picasso pega o seu quadro e não tem que convencer ninguém do que ele vai fazer, não tem que convencer ninguém da pincelada e da cor. É algo que naturalmente sai do artista direto para a tela. No cinema e no audiovisual não foi assim. E nunca foi assim. Agora, quando a gente tira pessoas do processo, a gente vai tirando os meios do caminho, a coisa tende a ficar mais verdadeira. Então o que eu estou descobrindo no meu dia a dia com a inteligência artificial é que o trabalho tem como ficar mais bonito. Eu brinco que agora a gente vira o final de semana e segunda-feira o trabalho é lindo, não é mais aquela apresentação feia que o cliente mudou tudo. É lindo o trabalho, é possível ter um trabalho lindo, de qualidade. E isso me inspira, isso foi muito legal. Então quando eu vi essa tecnologia, eu falei, não tem como, agora o trem parou na minha estação. Porque essa é a primeira tecnologia que os mais velhos se dão melhor que os mais novos. Eu fui dar uma palestra há pouco tempo atrás numa universidade e a molecada que estudava cinema estava fazendo uma, como é que chama? Uma campanha contra a minha palestra, porque eles são contra a inteligência artificial. Então a molecada de 19 anos da universidade de cinema é contra a inteligência artificial. Agora, quando eu pego um diretor, alguém com 20 anos de experiência, ensino a inteligência artificial e ele senta, ele faz um filme sozinho. E por que isso fica mais verdadeiro? E é isso que eu acho que é o grande paradigma que ninguém ainda está vendo. Poucas pessoas estão vendo, quem está dentro disso. Antigamente, para eu fazer um filme, eu quero contar a história de um caminhoneiro. Então eu vou pegar um diretor, provavelmente de São Paulo, porque é muito difícil diretores pelo Brasil, então eu vou pegar um diretor, chutando aqui, tá? Paulista, ele vai contratar um roteirista, existem pouquíssimos roteiristas bons no Brasil, gente que sabe escrever roteiro, eles vão escrever roteiro de cinema, vão contratar o produtor, vira um monstro. No final, aquela história, ela é a história do caminhoneiro, mas ela tem um monte de todo mundo que fez parte da história. E isso é a beleza do cinema, é uma arte comunitária. Porém, gente, quando você pega e trabalha com inteligência artificial, não é que o diretor vai sentar e vai contar a história do caminhoneiro. O caminhoneiro vai contar a história do caminhoneiro. Então agora a gente está vendo, a gente está prestes a assistir a democratização da sétima arte. Eu tenho Hollywood inteira dentro do meu quarto. E não é um modo de dizer. Não são feias as falas, não é perceptível, não é tosco, não é emborrachada a pele. Sabe por quê, pessoal? Porque a inteligência artificial que dá certo no vídeo é aquela que você não percebeu. A que você percebeu é a que deu errado. Então qual que é a inteligência artificial que deu certo? É a que você não percebeu. E uma produtora hoje, como a minha, de inteligência artificial, nada mais é que uma produtora de pós-produção. Antigamente, há 10 anos atrás, eu abri uma produtora digital. Hoje é só uma produtora, todas são digitais. Hoje eu abro uma produtora de IA. No futuro, será só uma produtora, porque todas serão produtoras de IA. E eu quero terminar com uma frase que me falaram agora quando eu fui para Austin, porque assim, eu nunca tive chance de participar e ser um diretor de cinema,
Mas agora com a inteligência artificial eu faço minhas produções, eu inscrevo em festivais e eu fui finalista, eu fui para lá, eu tenho assim, foi um empoderamento realmente artístico das pessoas. E eu ouvi uma coisa muito interessante, na primeira transmissão de cinema dos irmãos Lumière, isso na França no início do século passado, quando o trem estava vindo, as pessoas tinham muito medo e elas correram do cinema. Era uma tecnologia nova, ninguém nunca tinha visto um trem numa tela projetado. Depois de uma semana, as pessoas já perguntavam: da onde vinha esse trem? Quem estava dentro desse trem? Ou seja, agora, pessoal, tá todo mundo maravilhado com o trem. Nossa, que trem lindo, olha como é lindo, olha como é bonito. Mas daqui uma semana, as pessoas vão querer saber quem está no trem, da onde esse trem vem e para onde esse trem vai. O que eu quero dizer, o que vai ficar, pessoal, depois do deslumbre com a tecnologia, é o storytelling. E agora a gente vai viver um momento que é o momento do storytelling e vai ser a maior explosão audiovisual que a gente já ouviu falar. Uma marca, um cliente, um investidor vai poder ter o seu streaming, vai poder ter a sua produção. E isso, gente, vai explodir a quantidade de trabalhos. Quando eu me formei, eu poderia trabalhar na Globo, no SBT, em meia dúzia de canais de televisão. Com o YouTube, as possibilidades de trabalho explodiram. E com a IA não tem como ser diferente. Então hoje eu preciso de mão de obra qualificada, pessoas que sabem de IA, os jovens são contra, os velhos ainda não estão entendendo, e por mais que a gente fale que isso vai ser rápido, eu participei da última revolução. Rápido é uma década. Então, meu convite é: aproveitem. Estamos diante de uma nova revolução. E quem preparar a sua prancha vai surfar. Valeu!